Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos nessa tarde. Que bom estarmos aqui reunidos. E para quem está vindo a primeira vez, nós temos a palestra aqui no Salão Chico Xavier. As crianças vão sempre na evangelização, no andar de cima. E quem quiser passar pelo tratamento, é tirar a senha, vir um pouquinho antes, tirar a senha para o tratamento físico, né, ou espiritual. E aí, no caso, temos as palestras aqui no nosso salão. E assim que terminar as palestras, nós vamos ter a assistência espiritual também. Sim, o que é? Sim, hoje nós invertemos, verdade, né? Porque hoje tem a apresentação também do Dia das Mães, né? Lá em cima. E hoje fizemos a assistência primeiro. Mas geralmente é a palestra e depois a assistência. E no caso agora, eu gostaria de dar os recadinhos. Primeiramente, pedir para desligarem os celulares ou deixar no silencioso, né? E alguns recadinhos que temos da semana. No caso, nós estamos arrecadando as tampinhas e latinhas também, que o grupo do escoteiro, eles estão arrecadando, Brogotá, que fica lá na ilha, e vocês podem estar trazendo aqui. Vai ter uma caixa que é só para as tampinhas, e as latinhas acho que pode higienizar e deixar elas assim, pequenininhas, né, diminuir, e deixar junto com as doações. E também o segundo recadinho é as mãos de fada, elas agradecem muito, porque no fim de semana passado ficaram os artesanatos, sábado e domingo, aqui lá no fundo, né, na entrada, e elas venderam quase tudo, então elas gostariam de agradecer pela colaboração, né, porque a renda vai ser revertida para a IAM, para as famílias também. E o último recadinho seria um pedido de ajuda. Quem puder doar móveis, eletrodomésticos, né? Uns itens maiores e roupas também. Os itens menores podem trazer aqui na casa, os maiores, assim seria, tem o telefone da IAM, pode pegar na recepção. E de manhã também tem o caminhão, se quiser trazer no caminhão também. A gente agradece muito. E agora vamos fazer a nossa oração, nos acomodar, fechando nossos olhos do corpo físico e sentindo todo o envolvimento, toda a luz e proteção de Jesus, dos bons espíritos. Estão já preparando o ambiente desde cedo a nos ajudaram chegando até aqui com proteção. E vamos agradecendo todo o bem que estamos recebendo agora, o equilíbrio, fortalecimento necessário, que possamos manter a nossa mente e o nosso coração aberto para receber as palavras de hoje, da palestra, que a música também entre em nosso coração, nos deixe sentir muito leve, com muito bem-estar de estarmos aqui e que possamos carregar conosco ao sair todo o bem que aprendermos aqui, levar para a nossa vida, para os nossos lares e ter uma semana de muito amor com o Mestre Jesus junto de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós teremos a palestra e a música com a Luciana Manzano. Ela é a nossa maestrina, mas ela é cantora também, musicista. Ela é maestrina do grupo Meimei. E hoje ela vai falar sobre respiração, sopro de vida, né? E que a canção, ela eleva o espírito. Muito obrigada.
Uma boa tarde. Antes de começar a falar sobre o tema, né? Eu queria trazer uma reflexão através da música. A canção se chama Alívio. Do Tim e da Vanessa. E essa canção, ela nos traz, né, a mensagem de que somos aprendizes, né? E enquanto aprendizes, nós temos muito ainda que aprender. E o tema de hoje, ele traz justamente, né, uma reflexão, um ensinamento. Acho que muitas pessoas têm dúvida sobre, né, sobre a respiração, um pouco do que a respiração ela é a base para o canto. Então, por isso eu resolvi trazer esse tema. Mas antes, quero trazer essa canção. Expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estentor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim que estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não sentida a dor, bendito Consolador. Caminheiro do caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estentor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim que estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Semeador
Bom, deixa eu pegar o outro microfone. Então, vamos lá. Somos aprendizes, né? Enquanto aprendizes, temos muita coisa ainda que não conhecemos. Cadê? Ah, agora tá certo. Ai, droga, errei. Tá certo, é isso aí. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a respiração. Respiração é essencial, né? A gente não vive sem o oxigênio, a gente vive sem comida por muito tempo, né? Muitos dias. A gente vive sem água por alguns dias, mas sem ar a gente não dura alguns minutos. Então, respirar é uma coisa, assim, é essencial para a vida. E respirar bem é o que é o segredo. Porque através da respiração, a gente não ocorre somente a troca de gases, como a gente entende, né? Mas muito mais. Né? A respiração, ela envolve muitas outras coisas, né, de benefícios para o nosso organismo. Tá. Então, como falamos, né, a principal função é a troca de gases, né, a hematose. Mas também ela atua na regulação do pH sanguíneo, na proteção contra patógenos e na produção do som. Então, é através da respiração que a gente também produz o som. Muitas pessoas têm, né, problemas na garganta. Eu já vi uma vez uma professora que aliás, a gente sente às vezes uma aflição. Tem pessoas que vão falando, chega uma hora que não está assim, ainda está falando. E aí eu fico assim, pedindo para a pessoa respirar, né? Porque vai dando uma aflição na gente, né? E algumas pessoas realmente esquecem que para produzir um som precisamos respirar. Precisamos respirar bem. É preciso saber respirar para fazer um bom som, né? Ter uma boa voz. Mas a gente também melhora a nossa imunidade. Tem algumas práticas respiratórias que melhoram a nossa imunidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, não dá para falar muita coisa, porque o nosso tempo é pequenininho, né? Então, só para título de curiosidade, né? De 30 a 90 segundos é o tempo médio que a gente consegue ficar sem respirar. Tem algumas pessoas que com treinamento, não existe o treinamento de apneia, pessoas que fazem mergulho, e eles conseguem ficar 8, 10 minutos, né? Existe um recorde, uma pessoa respirando oxigênio puro, que ele conseguiu até 35 minutos sem respirar. Por quê? Porque cada respiração nossa, a gente absorve só 5% do volume de oxigênio. Então, ficar um tempo com a respiração presa, enquanto você tem aquela quantidade de oxigênio, o corpo está fazendo a troca, né, de gases. Quando passa 2 a 3 minutos, o limite de dióxido de carbono já vai subindo, até que chega um momento que a gente pode desmaiar. O desmaio é uma proteção para forçar o organismo a respirar novamente. Né? Então,
E mais, de 4 a 6 minutos, aí já entra num momento crítico. E as células cerebrais começam a morrer devido à falta de oxigênio. Então, isso pode causar danos neurológicos sérios, irreversíveis, né? Até a morte. Então, existem exercícios respiratórios que podem nos ajudar, melhorar a oxigenação, né? Regular nosso metabolismo. Então, existem muitas práticas de respiração, né? Técnicas respiratórias. E a gente conhece, né? O yoga trabalha muito, né? A respiração. Toda a base do yoga, ela é pautada na respiração, de cada movimento, cada postura que é feito associada à respiração profunda. E é isso que vai fazendo com que a gente tenha aquela introspecção da yoga, né? Na prática da yoga. Tai Chi Chuan também, cada movimento que você faz, a respiração vai junto. Tem uma outra atividade também mais recente, né? Que o Tai Chi Chuan, ela é uma prática muito antiga, mas o Lian Kun, que alguns, né, a gente vê aí nos parques, né, o pessoal fazendo, também trabalha muito, né, o movimento junto com a respiração, e o Qigong, que é o exercício mesmo respiratório, voltado mesmo. E é interessante nessas práticas que quando você vai fazendo, você vai praticando, chega um momento que a gente consegue sentir, né, a energia fluindo junto com a respiração. Você faz o movimento e a energia, né, que os chineses chamam de Qi, que é a energia vital, ela vai percorrendo o nosso corpo. Então, são práticas de respiração, de técnicas respiratórias que trazem muito benefício. Então, ao controlar conscientemente a saída e entrada de ar, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que ele é responsável pelo descanso, pelo repouso, que induz ao relaxamento e ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Então, todas essas práticas respiratórias, elas têm esse benefício. E por que isso? Porque existe um nervo, que é o nervo vago, que é um dos pares de nervo, né? 10º par de nervo que sai do cérebro, que controla o sistema respiratório, cardíaco e o digestivo. Então, quando a gente faz essas técnicas respiratórias, a gente está ativando justamente esse nervo vago que está ligado, né, a esse sistema parasimpático que induz ao repouso. Ele acalma o coração, diminui o batimento cardíaco, regula, né, o sistema imunológico. Então, essa prática ela vai ajudar, vai trazer equilíbrio, né, saúde mental e emocional, né, com a redução de estresse e ansiedade. Melhora o sono, porque relaxa, né, nos ajuda a relaxar. Também ajuda a melhorar nosso foco e clareza mental. Porque quando a gente exercita a nossa respiração, no caso, por exemplo, do Tai Chi Chuan ou da yoga, que você está dentro de fazendo um movimento e prestando atenção naquele movimento, prestando atenção na sua respiração, automaticamente você está ativando o seu foco, né? Então, vai acalmando a mente. No começo, quando a gente inicia um trabalho assim de técnica respiratória, a nossa mente fica meio avoada, fica agitada. Mas após alguns minutos praticando, os pensamentos começam a se acalmar e a gente se foca totalmente para aquele trabalho, né, aquela ação. E aí isso, né, dispersa, né, toda a agitação mental. Os benefícios também são fisiológicos, porque
aumenta, né, melhora a capacidade pulmonar, porque fortalece os músculos respiratórios, né, aumenta a eficiência de troca gasosa e expansão dos pulmões. Também melhora na saúde cardiovascular, por reduzir a frequência cardíaca, né, e regular a pressão arterial. Fortalece o sistema imunológico. Ajuda o corpo a recuperar de infecções respiratórias, como pneumonia ou vírus, ou melhorar a oxigenação sanguínea. A gente respira mal, né? Então, nosso modo de vida hoje é muito sedentário. Então, a gente vive a maior parte do tempo sentados, né? A respiração super curta. E a gente percebe, principalmente nos idosos, eu observo que eu trabalho com idosos, com um coral de terceira idade, né? A postura sempre mais arcada, aquele peito fundo, né? Aquela respiração curtinha, a voz fraquinha, né? Então, uma coisa importante é a gente aprender a se colocar melhor, favorecer a nossa respiração. Isso é uma coisa que vai se acontecendo ao longo do tempo, quando a gente não se percebe, quando a gente não se conhece. Então, a gente vai fazendo nosso trabalho sempre ali maquinalmente, né? Sempre no automático, repetindo a nossa postura. E quando vemos, a gente está ali com aquela respiração curtinha, respirando o mínimo possível. Só que o nosso pulmão, ele tem uma grande capacidade. E é preciso que a gente trabalhe o nosso pulmão por inteiro. Então, vamos ver aqui. Aqui, né, uma pequena figurinha, a gente pensa, sistema respiratório. Ai, me acertar com esses botões aqui. Ele envolve desde aqui da cabeça, né, na cavidade nasal, a cavidade oral, os tubos aqui atrás, né, da faringe, a laringe, a traqueia e aí os pulmões. E tem também alguns músculos, e o principal deles é o diafragma, que fica aqui embaixo. Esse músculo aqui é o grande responsável pela nossa respiração. Mas quando a gente se senta na cadeira, né, e se acomoda assim, a gente pouco mexe esse diafragma, a gente mexe mais a parte alta, fica aquela respiração aqui em cima. Então, se eu pedir para vocês agora, né, se sentar assim e respirar profundamente, onde que vocês vão sentir? Respira profundamente. Onde que a gente sentiu? Onde vocês sentiram a respiração? Aqui, aqui, mais aqui embaixo. Alguém já pensou nisso a hora que foi respirar ou foi natural? Né? Porque eu já dei uma diquinha, né? Muitas pessoas sentem aqui uma parte mais alta, né? Algumas pessoas mais aqui no meio, falaram mais aqui embaixo. Então, quem está respirando aqui embaixo, tá certinho, tá? Se a gente observar os bebezinhos, até os 3 anos de idade mais ou menos, eles respiram direitinho, com a barriguinha vai mexendo, assim. É a respiração diafragmática, né? Mas a nossa postura errada faz a gente respirar aqui em cima. E a gente, quando respira aqui em cima, a gente contrai essa musculatura do pescoço, porque tem que levantar essa caixa de osso pesada, né? Então a gente faz isso aqui. Contrai aqui o pescoço, encolhe a barriga e levanta o peito. Isso é o normal, né, de uma grande parcela da população. Então, queria propor para a gente agora uma prática, né, que para a gente sentir essa respiração mais baixa e perceber o nosso amigo diafragma. Além do diafragma, também atua na respiração os músculos intercostais, que são os que ficam entre as costelas. Então, eles abrem, né, e permite que
o tórax se expanda um pouco, tá? Mas o grande segredinho está aqui, ó. O diafragma, ele fica aqui embaixo e ele fica perfeitamente, né, atrelado por vários tecidos, né, os tecidos conjuntivos e tal. E em cima dele tá os pulmões, grudadinho, e o coração aqui, tá? Então, toda essa estrutura aqui, pulmões, coração, e a traqueia, o esôfago, né, tá tudo aqui no meio, entrelaçadinho por um feixe de tendões, né? E quando a gente respira, então, tudo que acontece com o diafragma vai impactar tanto aqui em cima quanto aqui no abdômen, tá? Então, na inspiração, o diafragma ele abaixa e o peito se expande um pouco, tá? Expande um pouco para fora. As costelas também expandem aqui para a lateral. Então, e as costas, nas costas aqui, algumas pessoas também sentem essa parte expandindo. Vai abrir. Quando a gente expira, o diafragma, então, ele retorna, ele sobe, e o peito, então, se volta ao relaxamento. Então, eu gostaria que a gente experimentasse isso. Se vocês puderem ficar em pé, eu acho mais fácil, porque quando a gente está sentado, nessa postura não ajuda muito. Então, procurar uma posição de equilíbrio, sentir bem o seu eixo corporal, né? Põe uma mão aqui no peito, a outra mão aqui na barriga. Pode ser um peito mais aqui no meio, não aqui em cima, tá? E a gente vai inspirar sem fazer força para o ar entrar, sem fazer assim, dar essa puxada. A gente vai pensar como se estivéssemos relaxando e sentindo que o ar vai sendo puxado para dentro do peito com o abaixamento do diafragma. Então, vai pensando para baixo, assim, ó. E expande a barriga, e não aqui em cima, né? A gente vai fazendo a nossa barriga crescer. Encheu, e quando solta o ar, a barriga retorna para o repouso. Mais uma vez, vai lá. Respira e volta. Deixa relaxar. Quando a barriga está voltando, o ar naturalmente sai, sem esforço. Inspire sem fazer força. Pensa assim que o seu corpo está se abrindo. E vai deixando o ar entrar, ele vai sendo sugado. A gente vai criando vai respirando e vai sentindo, tá? Enquanto eu vou falando. A gente vai sim. A ideia é criar um espaço para o ar entrar e não fazer uma força para o ar entrar. Você relaxa e expande o abdômen e expande a parte baixa das costelas. E solta, recolhe a barriga para dentro quando solta o ar. Todo mundo sentiu? Foi difícil? Estranho? Conseguiu. Todo mundo percebeu a respiração aqui mais embaixo? Então, esse tipo de respiração, se a gente fizer assim bem profundamente, a gente está usando o nosso pulmão por inteiro. Quando a gente faz essa respiração só aqui alta, a gente está usando mais essa porção de cima do pulmão. Pode sentar. E eu vou contar um caso, né? Eu estava dando aula uma vez para uma aluna e durante, né, a aula, a gente fazendo essa respiração, eu senti um cheiro de cigarro. E eu perguntei para ela, você fuma? Aí ela falou, eu parei de fumar há 10 anos. Então, para ver como a gente não respira bem, né? Essa nicotina, esse hálito, estava lá guardado
em alguns brônquios, né? Porque a gente usa um pouquinho. Quando a gente faz uma prática respiratória profunda, a gente aumenta, né? Usa além daquilo que está habituado. Então, foi feito, né, ali uma limpeza. Né? Mexeu numa região do pulmão que ela nunca tinha mexido. E estava lá aquele cheirinho guardado há 10 anos. Né? Então, para a gente ver que assim, esse foi um exemplo para mim de que a gente realmente não usa o nosso pulmão por inteiro. Então, esse tipo de exercício, ele vai acalmando quando a gente vai fazendo devagarzinho, né, aos poucos. Se a gente fizer todos os dias ou 3 vezes na semana, a gente vai sentindo os benefícios. É interessante fazer deitado, né? Então, você pode dobrar os joelhos, apoiar no chão, põe assim na barriga e vai respirando e vai percebendo. Inspirando, a barriga tem que crescer. E expirando, a barriga vai descendo. No começo, a nossa mente fica, né? A gente começa a pensar em muitas coisas, mas a gente volta nosso pensamento sempre para o movimento abdominal, né? E aí, quando, né, vai passando o tempo, quando você vê, passou 20 minutos e nem percebeu. E isso vai dando um relaxamento, ou aí dorme de vez, né? Ou então dá uma espreguiçada gostosa e levanta para as atividades. Então, e aí a gente vai sentir que o nosso rendimento vai aumentar. Né? Nossa mente vai estar mais tranquila, mais calma. Né? Todo o nosso organismo vai se desestressando, a gente vai se sentindo melhor. Então, cadê? Aqui eu trouxe só a parte, né, do aparelho fonador, porque quando nós cantamos, então a gente vai também usar essa respiração. Só que precisa de algo mais no canto. Né? Não é simplesmente uma respiração profunda. A gente precisa de um ganho. Né? Para quem trabalha com música, tem um botãozinho lá nos equipamentos de som que chama ganho, que ele aumenta a captação do microfone, do instrumento, né? E melhora a qualidade. E a mesma coisa acontece com a nossa voz. Né? Se eu simplesmente respirar e soltar a minha voz, ela vai sair de uma forma. Posso abrir a boca, o som vai ficar igual. Se eu der o ganho, vai ficar com uma qualidade diferente. E o meu som vai mais longe. Eu não fiz nada além de aumentar a pressão do ar e levantar aqui o espaço dentro da minha boca. Né? Eu relaxo. Quando eu apoio, eu melhoro. Né? Eu apoio. O que é o apoiar? Né? A gente contrai alguns músculos acessórios da respiração aqui no abdômen e aumenta. Então, o diafragma ele fica um pouco mais distendido e eu aumento a pressão dentro do peito. E isso me ajuda a manter a minha laringe relaxada. Quando eu abro aqui a minha boca, eu ponho numa posição como se fosse o bocejo. Né? Eu levanto o palato mole e aí esse som, então, ele ganha em amplitude, ele aumenta, minha caixa de ressonância se aumenta. Então, essa estrutura aqui. Aqui atrás, eu vou aumentar, vou expandir esse espaço. Essa parte aqui da úvula, né, que é a campainha, eu tenho que levantar ela, jogar ela aqui para cima. Né? Tem algumas posturas. E aí vem a questão do apoio respiratório, certo? Então, eu vou conseguir aumentar a qualidade, melhorar a qualidade da voz, e eu consigo projetar melhor esse som. Se eu falar aqui, uma situação.
Eu ganho projeção, certo? Só com o apoio e com a postura interna da boca. Aí, aqui embaixo, a gente tem a laringe, essa estrutura que é uma cartilagem, né, uma caixinha, onde tem por onde passa o ar. E todo mundo está vendo aqui, né? É o que a gente chama de as pregas vocais, né? A gente conhece, ouve muito, as cordas vocais. Não tem corda lá dentro, né? Corda aqui do violão, né? São pregas, são saliências na musculatura da laringe que se fecham. Não, cadê? Aqui. Então, quando a gente está respirando, ou a gente inspira, elas vão se abrir, e quando a gente vai fazer a fonação, produzir o som, elas vão se encostar, essas duas preguinhas se encostam, e o ar vai passar pelo vãozinho que fica entre elas, produzindo uma vibração. Né? E essa vibração, quando aqui na prega vocal, não é nada. É como se fosse aquele barulho da bexiga, né? É esse barulhinho. Mas aí esse som ele se irradia pela nossos músculos, pelos nossos ossos, e aí, mediante a estrutura física de cada um, esse som, esse ruído que sai das pregas vocais, ele é filtrado e ganha, né, uma característica que é própria de cada um. Então, cada um tem a sua voz por conta da sua constituição facial, física, a estrutura do pescoço. Então, quanto mais grossa essa estrutura, mais grave vai ser o som, né? Aquele som mais cheio, né, dos homens, né? Quanto mais delicada e fininha for essa estrutura, mais fininha vai ser a voz. Então, tudo isso, né, depende da constituição de cada um. E a gente pode aprender a usar, né? Tem gente que fala assim, nossa, falam para mim, nossa, você canta tão bem, né? Não é um dom que você tem. Realmente, eu tive um dom da qualidade da minha voz. Mas eu aprendi a cantar. Eu realmente aprendi. Né? Por muito tempo, muitos anos estudando e aprendendo a usar o meu instrumento, Luciana. Né? Que eu sou o meu próprio instrumento. Então, isso não é uma... Tem pessoas que realmente nascem com aquela facilidade, né? Mas é possível aprender. Como? Trabalhando a respiração, educando uma respiração correta e aprendendo a usar essas estruturas para melhorar, né, a qualidade da voz. Então, todo mundo tem realmente o dom, tem a sua característica vocal, a sua qualidade vocal, que é sua e é bela. Ninguém tem uma voz feia, né? Muitas vezes a gente não sabe usar. Só não aprendeu a melhorar, né, o som da nossa voz. Quanto tempo eu tenho? Só 5? Ai, meu Deus. Então, tá bom. Oi? Então, nós vamos... Eu queria encerrar, né, com mais 2 canções. E deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho. É isso mesmo. Então, eu queria ter, né, minha intenção hoje foi trazer um pouco, né, dessas informações e que a gente se dispõe assim a procurar, a buscar mesmo atividades que trabalhem essa respiração com concentração, né? Uma respiração que realmente traga benefícios para a gente. Né? A gente pode, diante de um problema, desses problemas que a gente tem vivido atualmente, né? De ansiedade, de angústias e de, né, tensões, estresse, a gente pode reduzir muito isso, né? Com práticas
de exercícios respiratórios, exercícios longos, né? Respiração profunda e longa. E tem muita informação na internet, tem muita gente explicando tudo isso e mostrando mesmo exercícios, né? Vocês podem buscar essas práticas que só vai nos trazer benefícios. E para quem quiser, né, aprender a cantar, estamos lá com o coral à disposição, a gente pratica bastante isso daí. Até porque a música também, né, é um recurso maravilhoso para a gente acalmar, para a gente desestressar. Então, temos muito a ganhar. Então, vou cantar mais 2 músicas, se der tempo, né? Das 2. Acho que dá, né? Dá, né? De Bem com a Vida, que também é do Tim e da Vanessa. Eu adoro eles. As músicas deles são maravilhosas e vale a pena a gente pôr lá a playlist para ouvir, né? A qualquer momento. Andorinhas felizes, bailando soltas no ar, ouve a suave música de Deus, melodia sem par. Nela embala os teus sonhos, tua fé, tuas quimeras, na brisa quente dos verões, no perfume das primaveras. E no encantamento da vida, glorifico o eterno Criador. Viverás assim na alegria do mais sublime e puro amor. Amor. Qual andorinhas felizes, bailando soltas no ar, ouve a suave música de Deus, melodia sem par. Nela embala os teus sonhos, tua fé, tuas quimeras, na brisa quente dos verões, no perfume das primaveras. E no encantamento da vida, glorifico o eterno Criador. Viverás assim na alegria do mais sublime e puro amor. Amor.
E essa aqui é tranquilinha, ela tem um refrão bem gostoso. Quem quiser cantar com a gente, comigo? Que é a Bem Dizer da Elizabeth Lacerda, que nos traz também uma mensagem bem gostosa, assim, da gente sair mesmo procurando fazer o bem, né? Sou inteiro ser de luz, sou eterno ser de amor. Estou aqui plantando a paz para ser feliz. Pelos campos quero andar, todo bem vou semear. Sou pela vida, pela conquista de um ser melhor. E vou por aí, pelo céu de anil, e vou bem dizer, te fazer sorrir. Sou do bem, sou da paz, tenho Deus em mim. Sou do bem, sou da paz, sou feliz assim. Sou inteiro ser de luz, sou eterno ser de amor. Estou aqui plantando a paz para ser feliz. Pelos campos quero andar, todo bem vou semear. Sou pela vida, pela conquista de um ser melhor. E vou por aí, pelo céu de anil, e vou bem dizer, te fazer sorrir. Sou do bem, sou da paz, tenho Deus em mim. Sou do bem, sou da paz, sou feliz assim. Vamos ao refrão de novo? E vou por aí, pelo céu de anil, e vou bem dizer, te fazer sorrir. Sou do bem, sou da paz, Deus em mim. Sou do bem, sou da paz, sou feliz assim. Muito obrigada, um bom domingo para todos. Ana, as reflexões, ensinamento maravilhosos, né? E agora, vamos para nossas vibrações finais. Primeiramente, vamos agradecer tudo que recebemos essa tarde, tanto carinho, tanto amor. Vamos agradecendo e, por tanto que recebemos, vamos vibrar. Vamos vibrar muita paz para o nosso planeta, para todos os países, para os países em conflitos, que encontrem a paz, a solução para os seus problemas.
Vamos vibrar por todos os enfermos, por todos os asilos, por todos os presídios, orfanatos, para que tenham apoio, suporte de pessoas que queiram o bem de todos, que Jesus esteja lá com eles, ajudando a cada instante. Vamos vibrar todos os moradores de rua, todos os jovens, crianças, todos os trabalhadores que necessitam de emprego, que tenham esperanças renovadas em dias melhores. Vamos vibrar pelo Evangelho de Cristo em todos os lares, para que o coração de cada um sinta o bem, a vontade de fazer o bem a cada instante, para cada pessoa, para o próximo. Vamos vibrar por nossos lares, pelos nossos queridos, nossos familiares e amigos. Vamos vibrar também por cada um de nós, para que possamos sempre seguir os ensinamentos de Jesus, para que Jesus possa estar sempre ao nosso lado, nos dando muita fé e muita esperança e muito amor. Que possamos ir em paz e Jesus nos acompanhe. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e até a próxima semana.